Olá, esse é mais um episódio do nosso podcast Nossas Histórias da Comunidade Democratizando. E hoje nós estamos com uma convidada super especial, nossa amiga Ayana Jonas. Eu vou fazer um breve comentário sobre a sua trajetória acadêmica, profissional e, na sequência, passar a voz para ela, que é a nossa grande estrela da noite. A Iana ela fez pós-graduação na Unileia em controles internos e auditoria bancária. Também fez uma outra pós-graduação em contabilidade forense, investigações de fraudes. Fez alguns cursos de curta duração no Sampo. Fez o seu bacharel em ciências contábeis na Universidade Cândido Mendes. Bacharel em administração na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Fez outro MBA na IBMEC de gestão de negócios e atualmente está fazendo seu Master em Contabilidade, Controladoria e Finanças na PUC de São Paulo. Pessoal, a Iana gosta de estudar, não é mesmo? E na sua formação profissional, ela passou por alguns lugares como o Banco Real, a Associação Comercial do Rio de Janeiro, Sociedade Comercial e Importadora Hermes, passou pela Ambev, trabalhou no Banco ABN Unreal, Banco Real, e também teve uma formação, ficou 6 anos na KPMG, outros anos na UI, foi membro fundadora do ICRIO e foi sócia da Grant Thornton. Hoje ela é membro da ANPPD e também membro da Camis Capital Brasil. Seja muito bem-vinda, gente. Pessoal, vocês veem que ela já passou por bastante lugares, uma pessoa extremamente ativa. E se a gente pode definir a Iana também, uma pessoa extremamente estudiosa e dedicada. Seja bem-vinda, é um prazer gigantesco ter você aqui conosco. Opa, Vinícius, o prazer é todo meu. Olá para todo mundo que está assistindo, né? Eu estou bastante feliz aqui de participar desse podcast. E, de fato, né, sou uma pessoa curiosa, estou sempre estudando, buscando aí obter conhecimento para a gente se elaborar, né, mais na vida, na carreira e na nossa jornada por aqui, né? Não, isso é fantástico. E como o nome do podcast é Nossas Histórias, nada mais justo do que dar a oportunidade para que você conte um pouco da sua trajetória, desde a sua infância até os dias de hoje. A gente está super curioso para te conhecer. Opa, bacana. Bem, a Ayana foi uma menina que nasceu, né, de um pai e mãe no subúrbio carioca do Rio de Janeiro, né, necessariamente quase no extremo do Rio de Janeiro, né? Eu brinco que 34 estações de trem me dividiam, né, entre meu bairro e o centro da cidade. 34. 34 estações, gente. Pode ver aí, Santa Cruz, Central do Brasil. Uau! Vocês vão ver. Uau, né? E com isso, né, a gente nasce, cresce lá e a gente sempre quer, enfim, né, ver outras coisas, melhorar de vida, né, fazer acontecer. E uma coisa de enorme, enfim, meus pais todos eram funcionários públicos, né, mas uma classe média, mas eles conseguiram me dar uma boa educação, né? Eu estudei em colégios que me auxiliaram muito nessa minha jornada, né, para que eu pudesse depois, que era o meu sonho à época, né, fazer uma universidade pública, que foi a minha primeira faculdade, e sempre quis muito estudar, né? E meu sonho na época, eu achei muito interessante que eu vi da Renata também, era trabalhar, ser executiva, né? Usar um terninho, isso tudo era muito uma coisa que me movia, né? Como pessoa. E com isso foi minha jornada. No último ano de colégio, eu basicamente estudava, acho que em três colégios. Eu fazia de manhã, era aquele segundo grau normal da minha época, né? Eu nasci em 83, vou fazer 40 anos esse ano. Então, como toda millennial, eu estudava ali o segundo grau. À tarde, eu fazia um curso preparatório para o vestibular. E à noite, se tudo desse errado, eu estava fazendo um técnico em administração para que eu pudesse ter uma profissão, se eu não pudesse entrar na faculdade naquela época, porque as faculdades pagas eram
eram poucas, né? A gente ainda não tinha tido, né, essa explosão de faculdades, etc. Então eram muito poucas e muito caras, assim. Eu precisava, porque eu tenho um irmão, etc. Eu precisava entrar numa faculdade pública de qualquer forma, né? E assim, com isso, eu consegui. E eu falo que eu sempre bati na trave, né? Porque eu nunca fui as primeiras colocadas. Eu passei para o segundo período de administração e quase lá no finalzinho das vagas, né? E o importante é que eu entrei, isso que eu acho que é muito interessante também na jornada. A gente sempre fala sempre do primeiro lugar, mas do primeiro ao 10º tiveram várias pessoas que tentaram e também estão exercendo coisas e fazendo, né, acontecer na vida, né? A gente sempre está falando sempre dos primeiros lugares, né? E eu não entrei lá atrás mesmo e concluí essa minha faculdade. E aí, logo no início dessa faculdade, eu percebi de uma coisa, que eu precisava trabalhar. Né? Então, eu fui logo indo atrás de estágios, então, muito desse currículo que você falou lá, o meu primeiro estágio foi no Banco Real, né, numa agência, eu auxiliava lá no atendimento, e gostava muito do que fazia, foi ali que eu comecei a gostar de finanças, né, e fiquei interessada em tirar essas certificações, depois que eu tirei do CPA 20, da Ambima, e foi muito legal ter ficado lá. Acho que eu só não fiz carreira no banco já de início, porque eu queria aprender mais. Como a administração é muito ampla, né, eu queria saber como é que eram as outras áreas de administração, produção, logística, né? Então, se você vê, por exemplo, a minha outra atividade era completamente de logística, né? Porque a Hermes era como se fosse uma revista, que acho que depois se tornou Compra Fácil. Então, eu ficava lá na produção também, nesse estágio. Depois eu fui para uma outra que fabricava refratário, que era industrial, depois foi para a Ambev também, trabalhar lá na produção mesmo, então na parte de controle, PCP, enfim, foram estágios muito, muito, muito interessantes, né? E aí eu rodei bastante em administração, porque também foi uma hora que eu precisava, né? Nessa vida adulta, você precisa começar a andar com as suas próprias pernas, né? E também, assim, eu tinha um pequeno detalhe que hoje talvez não faça muita diferença na vida das pessoas, mas para uma adolescente de 15 anos, quando isso aconteceu, fez toda a diferença. Eu queria traçar, né, digamos assim, a minha carreira o mais breve possível para sair de casa, digamos assim, né? Porque a minha família descobriu que eu era lésbica. Então, como homossexual naquela época, morando, né, onde eu morava, era uma coisa assim que você era um alienígena, né? Então, eu queria rapidamente conseguir sair dali, ganhar minha independência, entendeu? Para que eu pudesse viver, digamos assim, uma vida com menos pressão, né? Pressão social e poder ser quem eu sou, né? Então, esse era o meu desejo, né? Por isso que eu fui logo trabalhando, estudando, etc e tal. E foram experiências muito, muito grandiosas, né? E depois do meu primeiro estágio ser num banco, por acaso, o meu primeiro trabalho de carteira assinada até então, CLT, também foi no banco, né? Que até então o Santander comprou o Banco Real e eu fui trabalhar, né, numa área que seria de cobrança, né? Tem cobrança ativa e passiva no banco, e eu trabalhava nessa cobrança passiva, né? Recebendo telefonemas e tal, e eu estava bastante feliz, 6 horas, consegui ir para a faculdade e tudo mais, só que assim, né, eu precisava demais naquela época, né, porque eu precisava sair de casa, eu precisava pagar, ou rachar um aluguel com alguém, e aí foi quando eu falei assim, nossa, eu preciso dar uma alavancada na minha carreira de uma maneira que seja muito, muito mais rápida, né, e aí foi quando eu vi, né, em uma dessas Big Four que eu trabalhei em um programa de trainees, né, e isso ainda era 2006. E como que você descobriu o programa? Foi uma indicação ou você pesquisou? O que que você fez assim para descobrir o programa? Uhum. Eu acho que foi na faculdade que eu descobri um pouco sobre isso, mesmo fazendo administração, né? Mas eu participava muito dessas feiras que aconteciam, né? Nas outras faculdades, etc. Porque a Rural era um pouco meio longe, né? Ela ficava em Seropédica, num outro município. Mas eu ia em feiras na PUC. E eu acho que numa dessas eu descobri lá uma dessas Big Four anunciando e fui pesquisar mais o que eles faziam. Só que eu fazia administração e eu sentia que eles tinham um foco muito contábil, mas mesmo assim eu resolvi arriscar. E aí em 2006, né, foi também que eu comecei a ver a primeira frustração da vida, né, porque eu fiz todo o processo dessa empresa e lá no final, na entrevista com o sócio viu onde eu estudava e falou, nossa, você estuda longe pra caramba, hein? Como é que você vai chegar aqui a tempo? Aí eu lembro que eu falei para ele, mas eu tô quase me formando, entendeu? Eu tô com poucas matérias, enfim.
E eu tentava de todo jeito, né, entrar, e eu não passei nessa última entrevista. Ele falou, tenta ano que vem novamente, porque você já vai estar formada e eu acho que isso vai facilitar bastante sua vida. E aí, enfim, foi a primeira, né, digamos assim, a frustração que eu tive no campo profissional, porque eu estava ali quase aprovada para entrar já naquele ano e alguma coisa, né, enfim, não aconteceu. Mas também, enfim, eu estava tentando outra área, né, acho que nem era auditoria ainda. E aí, no ano seguinte, eu tentei novamente, fiz o processo, fui até o final e passei. E eu acho que é aí que foi realmente ali o life changing, né, na carreira, porque você começa a iniciar uma carreira totalmente nova, diferente, mas que você consegue vislumbrar o futuro dela. Eu acho que esse que era a grande sacada, né? Porque quando eu estava lá no banco, mesmo como estagiário, mesmo depois como efetivada, eu não sabia qual era o próximo passo, quando poderia ser dado, de que forma seria dado, não tinha uma estruturação de carreira. E eu acho que nisso a Big Four ela era muito sedutora, né? Porque ela tem uma estrutura de carreira que você sabe onde você vai chegar, talvez não saiba o tempo determinado, mas você sabe que a cada ano você está dando um passinho. E isso era muito interessante, principalmente para mim, né? Virginiana, que gosta de planejar, né? Que tem todos os detalhes ali e muito dedicada, né? Então, eu entrei com afinco naquela carreira e assim segui, obviamente, por 5, 6 anos. Acabei fazendo contabilidade depois, né? Já que eu trabalhava com auditoria externa. E aí, quando as coisas estavam indo muito bem, assim, que eu já estava quase entrando numa velocidade de cruzeiro, já era acting manager, né? Aquela coisinha do cara, você está muito entre aspas, né? Não dá para dizer que é isso, mas acomodada, porque eu já estava, digamos assim, né? Igual uma malabarista do Circo de Soleil, assim, eu já sabia fazer aquilo de frente a trás, eu já conhecia meus clientes, eu já estava com tudo muito planejado, ainda gerente no final do ano, e eu falei, não, tá muito tranquilo, assim, né? Óbvio, tranquilo trabalhando 12 horas aos finais de semana, mas eu quero dizer, eu estava bastante já acostumada com o que Você eu já tinha deixado fazia. de trabalhar 14 para trabalhar 12, né? Então tava muito devagar, né? Estava devagar, entendeu? Enfim, para aquelas épocas, né, isso era considerado normal, né? Acho que hoje em dia isso nem passa tão perto disso, né? Eu imagino. Mas, enfim, o ponto foi que eu falei, eu preciso fazer a minha primeira mudança de carreira. Então, mesmo amando a empresa que eu entrei, né, a empresa que toda me estruturou como executiva, né, que enfim que eu pude fazer uma segunda graduação, eu saí para ir para concorrente. Olha só, E virou eu a saí, casaca, né? virei a casaca, exatamente. Eu saí para concorrente, foi um processo muito interessante, porque eu achava que eu precisava ser mais desafiada. E eu já estava muito, como eu disse, né, conhecendo muito já dos outros processos, já andando em velocidade de cruzeiro a 1.000 por hora, mas na minha cabeça era velocidade de cruzeiro. E aí eu fiz essa mudança e foi muito, de fato, interessante, né? Porque aí eu pude, digamos aí, sair, né, de um processo de que eu já estava completamente a par de tudo e novamente, né, adentrar numa empresa que, obviamente, né, com os mesmos ritos, etc., né, porque a regulação é a mesma para todo mundo, mas é diferente, né? São outras pessoas, né? São outros desafios que você encontra. E para mim foi muito interessante fazer isso, né? E eu continuei como auditora externa por um tempo. E aí, obviamente, também mais uma guinada na minha carreira, né? Que nada acontece por acaso. Em 2014, salvo engano, né? Com o advento da lei anticorrupção em 2013, houve, digamos assim, né, um convite, né, uma necessidade de estruturar uma área muito maior na área de forensics e compliance, e aí eu acho que eu virei, de fato, a minha chave, né, eu saí da auditoria e adentrei no mundo da consultoria, entendeu? E aí eu permaneci nessa consultoria aí por mais, sei lá, 7, 8 anos, acho que desde 2014 até 21, né? Foi quando eu atuei nessa área. E foi quando você Em meio a navegou, tudo e foi quando você navegou no boom da área de forensic, né? Com a Lava Jato, lei isso, anticorrupção, então você conseguiu viver algo talvez único no nosso mercado, né? Que eu também vivi.
Exatamente, você sabe bem que você viveu. E foi muito interessante também, né? Porque tudo eram processos, coisas novas, né? Acontecendo, todo mundo aprendendo, lendo muito, destrinchando, né? Leis internacionais, brasileiras, regulações, criando códigos. E eu me apaixonei pelo bichinho da investigação, né? De todos esses chapéus, disputa, compliance, investigação para mim era algo que, nossa, me movia, assim, né? Eu gostava de tudo da investigação, né? Desde um background check, desde uma revisão de e-mails, desde uma análise financeira, né? Já que eu tinha esse background contábil, né? De conta, etc. Eu gostava tudo, de início ao fim, né? E foi algo que realmente me motivou bastante, né? Um grande processo nisso tudo, né, que eu acabei falando um pouco rapidamente, mas em meio a tudo isso eu acabei indo para Nova York, ficar um ano, né? Então, assim, eu estava fora da empresa também, por uma oportunidade que eu tive, não minha, mas através da minha esposa, né, acompanhando ela, e foi um período assim que eu acho que aí que mudou tudo para mim também, de novo, né, na minha cabeça, porque quando você vive uma nova experiência, né, nunca volta, né, do tamanho original, né, E sua quando, cabeça, a sua e forma. quando que foi essa viagem de um ano? Foi recente? Foi bem ali naquele processozinho de logo depois do início da pandemia, foi tipo final de 2019 e 2020, né? E por acaso eu estava em Nova York nesse período, né? Que aconteceu esse grande, né, evento, digamos assim, né? Que modificou muito as nossas vidas e ainda reverbera até hoje. E eu fiquei lá durante um ano e foi assim, muito assim, foi life changing para mim essa vida, né? E aí, obviamente, quando eu voltei, né, eu já não sabia muito bem quem eu era, né? Porque eu já queria ver coisas novas, eu já queria ter uma visão de mundo muito diferente. E aí, novamente, depois de um tempo, depois que eu me situei no Brasil, etc e tal, eu acabei tendo uma oportunidade, aí eu entrei numa outra empresa e aí novamente voltei para a auditoria, né? E aí nessa empresa, porque eu não sei, eu estava com uma visão de que, nossa, eu fiquei muito tempo fazendo consultoria, como é que é aquela vida de auditora, digamos assim, né? Que toda a minha formação, ela veio da auditoria. Né, vamos voltar para essa vida, vamos ver o que era, né, vamos ver as oportunidades de carreira nisso, era o que eu gostava demais também de fazer, e aí eu voltei. E aí, por um tempo, aquilo de fato foi bacana, né? Poder reviver, né? Ter todas aquelas questões das emissões novamente, a quantidade, né, de revisão. E aí, mas aí eu já estava com a minha cabeça em outra praia, né? E aí, obviamente, né, depois de ter alcançado, né, algo que muita gente sonha, eu acho que eu dei um passo para trás, que eu falei assim, cara, eu não consigo mais, né? Eu preciso mudar de vida, né? E assim, não tinha nada a ver com a empresa, com as pessoas, era uma questão interna minha, assim. Eu falei assim, cara, eu preciso fazer coisas diferentes, entendeu? E foi aí quando surgiu na minha cabeça também, que era um sonho, né, fazer esse mestrado desde 2011, eu acho. Eu estava com isso na cabeça, então já eram 10 anos sonhando com mestrado, quase 11 anos. E eu falei, não, dessa vez eu vou, né, bancar esse sonho e vou fazer, mas eu quero fazer, né, na minha cabeça, né, entre aspas, direito. Eu não quero ter nada, nenhuma outra coisa envolvida, porque eu quero realmente mergulhar, poder estudar, poder fazer trabalhos, né, desenvolver artigos, ter um contato com o meio acadêmico, né, porque, como você bem sabe, quando a gente está trabalhando né, nessas empresas, a gente acaba dando aula, né, para novos entrantes, né, para cargos de middle level, seniors, etc. E eu gostava muito dessa ideia de dar aula, entendeu? E eu queria muito, né? Eu falei assim, acho que o mestrado vai me abrir portas também para isso, né? Porque eu adoro falar, eu adoro comunicar, então eu acho que é uma boa. E aí eu entrei nesse mestrado e, enfim, agora estou perto de concluí-lo, espero defender até o final do ano ou antes disso, né? Depender das revisões aí para frente da minha orientadora e do coordenador. E é um sonho que eu estou vivendo, né? Poder dar um mergulho, principalmente numa área que eu acho que, novamente, né, eu fui mordida por mais uma vontade de desenvolver, que é o ISG. Né? Então, tudo que envolve ISG, por ser eu, né, uma mulher também lésbica da comunidade, esse social, né, que
que reverbera assim, na minha vida, que eu sei quanto da importância disso, do meio ambiente, né? Eu sou uma mulher vegetariana, então assim, eu me preocupo demais com essa causa também, e a governança, porque eu trabalhei, né, com compliance esse tempo todo, então acho que essas 3 letras hoje, do qual estou voltada, meus artigos, meus estudos e a minha dissertação, é o que me move assim daqui para frente, todas essas causas envolvidas como uma coisa só. Isso é fantástico. Eu tenho algumas perguntas para te fazer, tá? A Vamos lá. primeira é: você teve vários atos de coragem na sua vida. Você se arrepende de algum deles? Vamos ver. Arrepender, eu acho que não, porque é uma palavra muito forte. Talvez eu fizesse determinadas coisas de maneiras diferentes ou em momentos diferentes, né? Porque quando a gente também está com muita vontade, né, de fazer algo, às vezes a gente acaba, né, tomando alguns passos assim, ou mais precipitados, né, ou enfim, em momentos assim que a gente poderia ter planejado mais, mas eu acho que arrependimento na vida eu não tenho, acho que eu tenho só daquilo que eu não fiz, entendeu? Porque, enfim, eu acho que a gente precisa fazer, porque até quando a gente erra, pequeno, médio ou grande, a gente tem um aprendizado na vida, né? Isso faz parte para o nosso próprio desenvolvimento, né? Ótimo. A segunda pergunta está bastante conectada com essa. Valeu a pena? Valeu a pena, porque é uma descoberta, né? E a gente precisa saber quem é. E eu acho que agora, quando eu cheguei aí beirando os 40 anos, né, que tem todo um simbolismo nisso, né, principalmente para a mulher, né, que tem até essa brincadeira, a idade da loba, né, toda essa sapiência, etc., eu vejo que valeu, porque a gente consegue se colocar e entender quem nós somos, aquilo que buscamos, né? Porque aquela menina lá de trás, ela só queria sair da casa, né, dos pais, ir para morar mais para o centro da cidade, né? Enfim, viver algumas experiências com mais liberdade, né? Então ela precisava de um emprego, ela precisava conquistar as suas coisas e se desenvolver. Então eu acho que assim que eu não olhei muito para mim durante todo esse período, né? Eu olhei para o trabalho, vivi para o trabalho e me desenvolvi para isso. Acho que hoje eu estou fazendo as escolhas, entendeu? E tanto faz se daqui para frente eu voltar ou não a atuar no mundo corporativo ou não, mas agora eu saberei como, quando, porquê, quais as razões, quais os propósitos, né? Não vai ser uma coisa pela necessidade, né? Digamos assim, de cara, não tem outra alternativa, né? Hoje eu tenho várias alternativas, né? E tenho a maturidade para saber aquilo que eu gosto, gosto pouco, gosto mais e gosto muito, entendeu? Então valeu a pena tudo isso. Nossa, que resposta maravilhosa, né? Dá para tirar uma lição muito valiosa. E, e deixa eu fazer uma pergunta. Você teve uma pessoa que você olhou assim como uma referência, ou até mesmo uma pessoa que pode ter sido uma mentora para sua tomada de decisão? Existiu uma pessoa nesse sentido? Ou foi meio que na raça, vamos lá, vamos ver o que acontece, pode dar certo, como pode não dar? Você teve alguém como referência? Uhum. Eu tive. Você está falando relacionado a decidir para o mundo, né? As suas decisões Uhum, importantes, né? Por exemplo, uhum, deixar de morar na casa dos seus pais, uhum, assumir a sua homossexualidade, uhum, tomar as decisões importantes de troca de empresas, tomar essa uhum, decisão. Tudo bem que essa última decisão você já está muito mais madura, sabendo quem você uhum, é, o que você quer e o que não quer da vida, né? E essa tomada, eu acredito que essa última tomada de decisão foi muito mais tranquila, assim, muito mais segura, né, de você mesma. Mas sim. dentro da sua jornada, assim, você teve alguém como referência? Uhum. É interessante você falar isso, porque naquele momento lá atrás, né, a gente está falando, sei lá, de anos 2000, né, a gente não tinha tanta conectividade como a gente tem hoje, né? Então, o que a gente via de referências ou eram pessoas muito próximas que se confidenciavam com você, e eu não tinha tanta,
ou era pessoas muito longe, né? Artistas, né? Pessoas assim, né? Celebridades, etc. Eu acho que a referência, por incrível que pareça, veio do meu próprio pai, que ele só falou uma coisa para mim naquela época. Ele falou uma frase assim: Ayana, você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas para isso, seja independente, porque aí ninguém vai poder falar nada de você, entendeu? Assim, então, assim, cria sua independência, cria seu caminho, né? E aí foi quando aquilo me deu realmente uma força, né, motriz, que aí é um fato muito interessante, né? E eu tenho até orgulho de dizer isso. Eu saí de uma casa hiper confortável, né, no subúrbio, né, dos meus pais, que tinha lá um quarto só para mim, né, 3 quartos, um para ele, para minha mãe, meu irmão, e fui morar dividindo um apartamento, né, que basicamente a minha cama era um colchão no chão, né, super apertado, né, no que a gente chamou hoje de estúdio, era um kitnet na época, né, e dividindo apartamento com um colega que eu tinha acabado de conhecer, entendeu? Assim, então, assim, eu fui rumo ao desconhecido, né? Porque, como eu te disse, como eu morava muito longe, inicialmente, eu continuei até, né, no início trabalhando, etc., morando na casa dos meus pais, né? Porque eu ainda não tinha nem dinheiro suficiente para poder conseguir morar, né? Mas depois de uns 3 anos, eu já comecei a fazer lá minhas continhas, assim, bem no lápis, bem apertado, boa virginiana, e aí eu consegui fazer isso, né? Eu fui naqueles aplicativos da época, sei lá, Easy Quarto, alguma coisa assim, e conheci uma pessoa completamente random, que se tornou um grande amigo depois no futuro, e fui viver isso, fui viver essa experiência, fui ganhar meu dinheiro, e eu não me arrependo de nada disso, né? E essa referência, na verdade, foi uma frase do meu pai, e foi muito importante, porque eu acho que toda a Ayana que eu sou hoje é a construção dessa Ayana, que tomou todas essas decisões e coragem de fazer isso acontecer. Cara, e essa foi uma frase que ficou marcada no seu coração, né? E que Ficou você bastante. e que nitidamente moldou o seu futuro de uma forma espetacular. Exatamente, entendeu? É que é basicamente a mim. Quer falar da minha vida? Paga aqui uns boletos antes, né? Porque eu estou aqui, né? Digamos assim, estou fazendo meus corres, estou ganhando meu dinheiro, estou completamente independente, né? Porque hoje, falando isso, parece até uma história absurda, né? Porque, tipo, 2000, a gente está em 2020, a gente está falando dessa história 2003, 5, 7, né? Mas, assim, a gente tinha, né, enquanto ainda sociedade, uma cabeça até bem diferente de agora, né? Que as coisas assim são um pouco menos problemáticas, né? A gente ainda tem muito que galgar aí, né? E desenvolver, não querendo entrar muito nessa seara, mas assim, naquela época, esquece, né? Era um no-go, entendeu? Assim, Não, então era espetacular, isso. espetacular. Eu acho que hoje a gente enxerga o mundo e a sociedade bastante diferente do que era no passado, né? Ainda Uhum. bem, mas ainda tem Ainda bem. bastante coisa para melhorar, né? Tem muita coisa. E falando das 3 letras, é, Uhum. quais delas mais te brilham os olhos, assim? O Uhum. E, o S ou o G? Eu o social, né? Eu acho que não tem como, assim, como com toda essa minha estrada, né, de vida, do que eu vivi, né, das coisas que eu conquistei, assim, eu vejo que o quanto social ele é importante, porque a gente não tem noção, e isso eu falo, né, com algumas pessoas, assim, né, a gente tem uma falsa sensação de meritocracia, né? Mas o ponto de partida das pessoas não é o mesmo, né? Então a gente discute meritocracia, mas de pontos diferentes. Entendeu? Eu fui uma pessoa que eu corri atrás de inglês quase a minha vida toda. Quantas vezes chorei embaixo, assim, né, do colchão, travesseiro, falando por que eu não consigo. E basicamente fui ficar fluente já aos 30 e poucos anos, depois de muita luta, muitas horas, muita dedicação, muito estudo, muito professor particular, enfim. E para algumas pessoas, simplesmente, elas Foram nasceram. moldadas. Exato, né? E já tiveram aulas bilíngues desde sempre, né? Como é que eu posso dizer que eu concorri em pé de igualdade? Eu não concorri, né? É muito diferente isso. Então, por isso também naquela época era muito importante que eu passasse, né, numa faculdade federal, porque até então era quase que
muito comum e incomum, né, você não ser selecionado para uma dessas empresas se você não tivesse uma faculdade de primeira linha. E para eles era qualquer faculdade pública e algumas outras particulares, né? Então, com base nisso, era basicamente era o que eu precisava na vida. Por isso que eu estava falando, eu não estava preocupada se eu ia passar em primeiro, segundo, terceiro, no segundo semestre, de 45 vagas no 44, ser chamada depois numa repescagem. Eu queria era passar. E era muito importante, porque eu acho que eu contava com aquilo para poder, digamos assim, abrir algumas portas para que eu participasse de processos seletivos dos quais eu sentia que eu tinha a capacidade, né? Porque eu sempre gostei de estudar. Estudar para mim nunca foi um problema. Então, só precisava ter a oportunidade de entrar. E naquela época, o meu CEP não me ajudava, meu endereço não me ajudava, eu não tinha nenhum sobrenome que me validasse, ninguém que eu conhecia participava e trabalhava em nenhuma dessas empresas, né? Era totalmente diferente a vida, né, da minha família e tal. Então, assim, tudo dependia de mim e num fator sorte, né, de acontecerem as coisas naquele determinado momento, né? Então acho que foi isso, assim, né? Então acho que o social hoje, que a gente tem toda essa noção, né, ou minimamente deveríamos passar a questionar isso e a ter, ele muda tudo na vida, porque a gente precisa olhar para isso de uma maneira diferente, né? E que não quer dizer que eu estou aqui contando uma história de sucesso, né, do que aconteceu comigo, das coisas que eu conquistei, as coisas não caíram no meu colo, entendeu? Então, assim, é muito diferente os pontos de partidas. Eu faço parte dessa mesma estatística, e o que eu sempre costumo dizer para as pessoas que acabam aconselhando, compartilhando a minha trajetória também é: ok, o nosso ponto de partida a gente não vai conseguir mudar, é a nossa história, a nossa vida, mas a gente consegue definir até onde a gente vai, aonde vai ser o nosso ponto final. Talvez a gente precise estudar mais, se dedicar mais, gastar horas que deveriam ser de sono para se aprimorar, vai ter que pagar aula particular de inglês ou de espanhol, o que quer que seja. A gente vai ter que fazer talvez uma segunda universidade com, né, com um poder maior, mas é o que é. O que a gente não pode deixar é se abater, né, ou ficar Exato. lamentando, né? E aqui você demonstra claramente na sua história que você nunca se deixou abater. Claro, tenho certeza que existiram dias difíceis, dias que você chorou no travesseiro de desespero, mas foram pequenos momentos, né? E aí Sim. tem um trecho de um filme que eu sempre gosto muito de lembrar e de falar, que é quando o Rocky Balboa fala com o filho dele, né? Que não existe nada mais duro do que a vida batendo em você. E a vida ela quer te derrubar o tempo todo, mas o que realmente importa não são as vezes que a gente cai, que a vida nos derruba, mas o que realmente importa é todas as vezes que a gente levanta, porque a gente levanta mais forte. Acho que tem uma mensagem muito poderosa aqui contigo, olhando a sua trajetória, e que tenho certeza absoluta que serve de muita inspiração para quem estiver escutando a gente, e que talvez esteja passando por alguma das etapas que você passou. E eu queria que você desse uma mensagem, né, para essas pessoas, o que você diria a elas? Uhum. Eu acho, Vinícius, que assim, a mensagem é uma reflexão em que cada um de nós, e hoje eu acabei de vivenciar isso, inclusive, né? Eu faço totalmente artes marciais, né? Que é uma coisa que eu comecei a fazer agora também, né? Já aos 39 anos, comecei em dezembro, né? Para valer. Então, estou no processo agora de mudança de faixa, né? De faixa branca para ir para minha próxima faixa. E assim, uma das coisas que estava me tirando o sono, que eu não estava conseguindo dormir, meus cabelos estavam caindo de estresse, né? Porque, enfim, virginiana que é a perfeição, né? Era a tal da quebradura, né? Que você quebra uma madeira, né? No processo final da sua graduação, né? E eu nunca tinha tentado quebrar essa madeira. E hoje eu quebrei
mais de uma madeira. Eu fui quase até a última que chegou a envergar, né? Na verdade, eles têm lá uma... É como se fosse um plástico super resistente, né? De 1 polegada, 1,25, 1,6, 2, etc. E eu fui indo até quase nessa última, que seria mais resistente, né? E de primeira eu quebrei todas. E eu passei meses suando, não dormindo, chorando, dizendo que eu não era capaz de quebrar. E aí, então, a mensagem que eu quero dizer é que a gente tem uma força descomunal dentro da gente que nós desconhecemos. E a gente sempre se pergunta do que a gente é capaz o tempo todo, entendeu? Será que eu sou capaz disso? Será que eu vou conseguir? Enquanto a gente fica, né, elucubrando tudo isso, né, e a gente não bota ali a cara para bater, para acontecer, para tentar, etc., a gente não sai do lugar, entendeu? E assim, eu quase desisti, eu quase saí das artes marciais para não fazer essa graduação, porque eu achava que eu não ia quebrar a madeira, entendeu? E hoje, no treino, que era um treino justamente de quebramento, eu quebrei a primeira, a segunda, a terceira, e na quarta eu cheguei a dar uma envergada, entendeu? E a quarta nem era para eu quebrar, é que simplesmente eu fui quebrando e foram botando as outras lá. Então, a mensagem acho que é essa, entenda, é uma reflexão muito profunda. E assim, eu só comecei a fazer terapia com muita mais idade, né? Recentemente, tenho o quê? Uns 5 anos. E assim, eu consigo agora entender quantas coisas assim, né, que eu poderia ter mudado na minha vida, em forma de reação, de tentativa e essas cobranças demais, né, que a gente tem consigo mesmo e achar que a gente vai desistir a todo momento, mas não é, entendeu? Assim, a gente tem que tirar um pouco, né, essa parte que a gente coloca de achar que a gente não é capaz, que a gente não vai dar conta e fazer acontecer e começar a ver que a gente tem uma força descomunal que a gente mesmo desconhece dentro da gente. Entendeu? Então, é mais uma reflexão interna de ver quantas coisas a gente fez e por que não a próxima a gente não vai conseguir, entendeu? Cara, essa ilustração é ótima, porque enquanto você ia falando, eu me lembrei de algumas vezes em que eu deixei de fazer algo por medo, né? Ali naquele último minuto, eu não fui lá e não fiz. E para você ver, né? Acho que ilustração. Você foi lá e de primeira quebrou todas as madeiras, ou quase ficou faltando uma. Quantas vezes a gente deixa de fazer algo que poderia mudar o rumo das nossas vidas por causa de um medo, entre aspas, bobo, né? Exato. E é realmente uma mensagem muito poderosa. Excelente. Don't give up, né? Não desistir. Exato, exato. Vai lá e faz. Você pode Exato. falhar, pode não dar certo, mas você vai descobrir, né? Exatamente, né? Agora uma pergunta que já Vamos me lá. fizeram muito recentemente, tá? Por quê? Por que você abriu mão? E aí eu vou falar de um sonho profissional, que eu tenho certeza que era um sonho, ser sócia, ser diretora de uma empresa, de consultoria ou auditoria, né? Ou os dois juntos. Por que que você abre mão disso, né? De uma carreira promissora, porque a gente sabe que poderia se prolongar até o restante da sua vida. Você com certeza ganharia muito dinheiro, teria um conforto e tudo mais. Por que que você abre mão disso para estudar, para fazer um mestrado? É uma pergunta bastante profunda, né? Eu acho que todo esse autoconhecimento, né, que eu tive morando esse 1 ano fora, né, em que eu fiquei lá estudando, e depois quando eu voltei com análise, com terapia, eu percebi, na verdade, que alguns sonhos, né, eles não são nossos, né? Eles são as nossas válvulas de escape para que a gente possa, digamos assim, né, criar um significado nosso do mundo, porque quando a gente é muito jovem, né, é muito difícil estar tão elaborado, né, pelo menos eu não era, né, enfim, deve ter jovens que já são, o que vem pela frente, né, e a única coisa que eu consegui enxergar na frente é que eu queria ter uma estabilidade que me proporcionasse ter uma vida, independência, que eu pudesse pagar um aluguel, mais para frente lá financiar uma casinha e viver minha vida feliz, entendeu? E eu vi naquilo, eu falei assim, gente, essa é a minha porta de entrada, né? Inclusive, uma apresentação que eu precisei fazer para os sócios, né, como trainee, era o que você vai ser em 2020, né? E como eu era trainee em 2007, a minha tentativa, óbvio que você colocou, você é sócio.
né? E era a resposta esperada, digamos assim, né? Você ser bold lá e tal, ser ousado e colocar isso. E foi um sonho que eu persegui durante a minha vida toda. Eu trabalhei loucamente para isso. Eu adoeci por isso diversas vezes, né? Parei em hospital por isso, bati meu carro por isso já alguma. Então assim, tudo aconteceu em prol desse sonho, desse objetivo. E aí, quando eu tive essa oportunidade pela primeira vez, né, tá no contrato social, né, lá entrando nesse primeiro nível de sociedade, né, porque quando a gente entra nisso, é uma outra carreira que inicia também, né, o primeiro degrau é uma carreira nova, né, que eu saí do CLT e que eu vi, aí eu me perguntei, por que eu tô fazendo isso mesmo? E aí já tão elaborada, né, já na beirada dos 40 anos de idade, né, enfim, com outros pensamentos de vida, me descobrindo em outras coisas, em outras atividades que eu amo fazer, por exemplo, sou taróloga também, né, eu adoro tirar fotografia, eu comprei uma máquina em Nova York, passei a fotografar tudo, passei a estudar isso, né, fotografia. Eu falei assim, gente, eu preciso pelo menos entender um pouco mais, assim, né? Então, assim, quando de fato eu conquistei essa continuidade de carreira em que eu poderia dali seguir e fazer, eu me questionei. Pela primeira vez eu falei, será que é isso mesmo, né? O meu propósito de vida, né? Tudo bem, sou muito legal, faço as coisas acontecerem, né? Me formei, sou dedicada. E eu acho que aí foi. E quando você não sabe essa resposta na ponta da língua, é que quase certa é um não. Pelo menos é a minha sensação. Porque quando você tem muita certeza, é um sim. Né? Você não pestaneja nessa pergunta, né? Digamos assim, qual é o objetivo final, né? Qual o seu legado? O que eu quero deixar, né? O que eu quero fazer, meu propósito, eu não conseguia responder nada com aquela outra visão, né, com aquela Iana de antigamente, né, eu falei assim, não, eu preciso parar, e aí eu descobri que eu queria muito resgatar essa função minha, né, voltada para o mundo acadêmico, do estudo, porque eu não pude viver isso lá em 2002, quando eu entrei na faculdade, porque eu tinha que trabalhar. Então, quando todo mundo ficava lá no campus da universidade, né, entrando nos diretórios acadêmicos, né, criando grupos de afinidade fazendo, eu precisava estar estagiando. Então, assim, isso me fez muita falta, não ter podido viver isso, não ter podido entrar no mundo acadêmico, né, fazendo aquele deep dive. E aí eu falei assim, não, eu preciso de alguma maneira fazer isso sim. E aí eu estou conseguindo, através do mestrado, né, 11, 12 anos depois, vivenciar isso, né? Recentemente, eu e algumas colegas escrevemos um artigo que talvez vire um capítulo de livro, vai ser publicado. Já tive artigo publicado na Revista Brasileira de Contabilidade, com colegas também. Enfim, tem essa dissertação que é minha paixão na vida. E eu acho que é isso, acho que essa que foi a resposta, assim, né? Eu não saber responder uma pergunta simples como aquela na minha cabeça, né, na minha terapia, me fez ver que não era aquela o caminho. E aí eu precisava, sim, me testar, nem que seja lá na frente, para poder falar, nossa, talvez eu tivesse saudade daquilo, ou talvez eu possa fazer isso diferente. Mas, enfim, é que a resposta naquele momento em que eu tomei a decisão não poderia ser outra senão seguir esse meu caminho de hoje. E não foi uma decisão fácil, tenho certeza. Você Não, de teve forma muita alguma. reflexão, muita terapia, mas Muita. você consegue precisar o momento que você fosse tá decidido? Se teve algum gatilho ali, ou se foi um acúmulo de pensamentos? Como foi esse momento assim Uhum, de você falar assim, cara, decidi, eu vou abrir mão disso para viver um novo? uhum. E foi um momento, e ele foi até um momento extremamente do ponto de vista íntimo, né? Eu estava em casa, era um sábado, eu estava trabalhando, e aí a minha esposa ela estava recebendo alguém em casa naquele momento, e eu não conseguia parar, enfim, para fazer uma social de 5 minutos, porque eu estava super concentrada naquilo. Era uma pessoa que eu não via há muito tempo. Eu teria a oportunidade de ver naquele momento, mas as coisas estavam acontecendo de uma tal forma que eu não conseguia levantar da cadeira, eu estava completamente ali imersa, né? Não conseguia ouvir nada que não fosse o computador fazendo call, etc. e tal, falando. E aí, depois de tudo isso, eu me perguntei: nossa, essa pessoa veio aqui em casa, né? Ficou X horas, né? Eu não consegui levantar, tomar um café, eu acenei. Assim, e aí eu
E aí também aquilo eu falei assim, não, assim, eu não consigo ter um tempo também para mim, então, assim, não pode estar certo o que está acontecendo, entendeu? Porque uma coisa é coisas pontuais que acontecem na vida, que antes eu não percebia, etc., mas naquele momento ali, eu acho que foi uma chave muito importante, né? Porque eu poderia ter vivido aquele momento, de repente, depois ter voltado, e eu me senti, de repente, quase que presa ali num looping eterno, né? E que só depois que eu vi que, caramba, sabe? Por que eu não, entre aspas, né, dei um tempo aqui, bloqueei a agenda e voltei, sei lá, 1, 2 horas depois. E aí eu vi que eu falei assim, não, eu preciso tomar essa decisão. Eu preciso fazer com que as coisas sejam diferentes para mim, né? Porque também tem um pouco disso, né? Você tem que aprender a viver o social, as pessoas curtirem, porque você não sabe quais as outras oportunidades que você pode ter na vida, né? De encontrar as pessoas, né? De vivenciar aquilo, né? E etc. E eu acho que a minha vida toda foi muito vidrada nessa questão, né? De olhar para o deadline, para as coisas acontecerem, etc. e tal. E eu acho que nesse momento, quando todas as dúvidas ainda pairaram no ar, eu estava fazendo muita terapia, mas esse evento foi ali o pingo final, que aí eu decidi, eu falei assim, não, acho que eu preciso fazer outras coisas, né? Que eu possa minimamente dizer que, olha, por esse momento eu vou parar, vou fazer outra coisa e volto depois, entendeu? E aí não é nenhuma crítica, porque pode ser que tenha pessoas que consigam fazer isso numa boa, mas eu não conseguia. E aí eu vi que aquilo não poderia ser, digamos assim, daqui para frente, meu estilo de vida, entendeu? Que eu precisaria mudar de alguma forma ou outra, entendeu? Você decidiu que esse não seria mais o seu legado, né? Exatamente, exatamente. Eu falei assim, não, eu preciso vivenciar outras coisas, eu preciso mudar, né? Porque o que eu estou fazendo, né, do meu social, né? Onde estão as minhas lembranças, entendeu? Então, assim, eu percebi que algumas coisas eu estava deixando para trás que eram muito preciosas, né? Por exemplo, como propriamente visitar meus pais, fazia muito tempo que eu não fazia, né, que, enfim, depois de muito tempo, né, de vida, de conciliar as decisões, etc., né, eu tenho uma relação muito boa atualmente com eles, né, e, assim, quantas coisas eu deixei para trás, né, assim, eu precisava falar que, não, isso não pode ser, assim, né, digamos, o meu legado daqui para frente, né, é dizer que eu não consigo levantar para conversar 5 minutos com uma pessoa que talvez eu não consiga ver, né, por bons anos, né, ou talvez nunca mais, né, porque a gente não sabe do dia da manhã. Então, aquilo foi sabe, um estalo decisivo para minha tomada de decisão, entendeu? Mas, assim, foi um processo muito difícil, porque existe uma Ana que ficou muito presa também nesse passado, né, porque isso foi 15, 16 anos da minha vida, né, e agora, assim, é uma Ana que está planejando fazer outras coisas, né, e está vivenciando e se descobrindo com outras coisas, como eu te disse. E que é possível viver. Exatamente, exatamente. A gente pode trabalhar outras, né, outras habilidades nossas, né, que a gente é, sim, multifacetado, né, que a gente, enfim, pode desenvolver coisas das mais que as outras pessoas, né, podem parecer bobas, mas para a gente é muito importante. Por exemplo, eu não sabia cozinhar nada, não sabia fritar um ovo, entendeu? Porque a minha vida era pedir lanche Sua vida era e para trabalhar e entregar em otimizar seu tempo, casa. né? Sua vida era essa. Exatamente, exatamente. Hoje eu faço pizza em casa, né? Desde a massa até o final da confecção. Então, assim, são coisas que eu precisava viver, porque é aquela coisa, né? Quando você estiver lá, e isso foi muito importante também, essa reflexão, né? No seu momento final, o que você quer lembrar que você fez, né? Certamente não é. Eu lembrei que eu trabalhei loucamente a minha vida toda, entendeu? Não, você quer lembrar de outras coisas que você vivenciou, né? De momentos que você teve, momentos que não vão repetir, né? Porque os anos se passam, tudo se renova, né? Você não sabe mais quem vai estar com você ou não, né? Quantos shows eu posso ter deixado de ir e talvez o artista nem esteja mais presente, né? Tenha acontecido alguma coisa, eu tenha abandonado a carreira, também mudado, enfim. Então, eu pensei tudo isso, foi muito profundo para mim isso tudo, né? E reverbera na vida até hoje essa decisão
né? Mas assim, por hora eu estou muito satisfeita com ela, porque eu sinto que eu estou construindo um caminho muito diferente, entendeu? E um caminho que me move muito, né? Principalmente com a causa da diversidade, gênero feminino, né? É, um pensamento que me vem na cabeça para uma pessoa que talvez se encontre nesse ponto da vida. E foi uma das reflexões que eu fiz, né? Primeiro eu comecei a olhar para o meu passado. E, cara, o que eu fiz nesses últimos anos, eu sinto orgulho. Os meus amigos, a minha esposa, a minha família, as minhas filhas vão sentir orgulho. E se eu continuar neste caminho, aí entra muito no que você disse, né? Lá no final da jornada, eu vou sentir orgulho, eu vou, eu terei deixado um legado. Se a resposta é sim, continua. Agora, se a resposta é não, é o momento de você ter a inflexão e mudar, né? Uhum, É desse jeito que eu penso. E é uhum, muito profundo mesmo. sim. E também, né, fazendo uma reflexão, Vini, assim, não existe o certo e errado. Eu conheço diversas pessoas, diversos executivos, que eles têm uma capacidade de virar a chave muito fácil. Por exemplo, estou aqui numa reunião, num assunto, né, mega difícil e tal, se desligar aquela cola e consegue, vamos almoçar? E não falar de nada daquilo, né? Enfim, de mudar o tema, de, enfim, de, eu acho que eu não sou, eu sou um pouco diferente, né? Então, assim, né, eu vivia aquilo o tempo todo, né? Eu acho que a minha vida era aquilo, as minhas conversas, né, eram aquilo, as pessoas que eu conhecia todas eram do meu trabalho, né? Então, assim, eu falei assim, gente, né, o que estou vivendo? Um looping, né? Assim, né? Porque eu não consigo fazer essa chave tão bem como algumas pessoas fazem. Algumas devem fazer de maneira muito automática, algumas talvez não façam, algumas estão sofrendo também dor, enfim, como eu estive. Mas é que, assim, é fazer uma reflexão profunda. Quem de fato é você? Como você reage às coisas? Como você lida com as coisas? Né? E quanto aquilo te consome ou não em vida? Esse consumir em vida ou não é que é a chave do negócio, entendeu? E essa decisão é muito pessoal, né? É de cada um realmente, porque, né? Aí, como diz, acho que o Zeca Pagodinho, né? Só o dono da dor que sabe onde dói, né? Como diria, né? Eu acho que tem uma frase dessa, e eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que a pandemia ela trouxe algo para a gente refletir bastante sobre como a gente caminhava como sociedade e como indivíduos também, né? Então, hoje a gente fala muito mais sobre qualidade de vida. Já existe um movimento na Europa para transformar 4 dias por 3, né? Já existem alguns testes indicando um ganho de produtividade, né? Ou seja, se eu não me engano é na Inglaterra que isso está acontecendo. Então a cidade de Londres não parou de funcionar, a economia está funcionando, está crescendo. Eu amo trabalhar, isso é fato. Eu facilmente trabalho 12, 14 horas em um dia. Facilmente, estou super feliz. Mas é porque eu também encaro os estudos como trabalho. Dentro da Uhum, para minha cabeça funcionar, eu tenho que encarar desse jeito, né? Então, eu separo parte do meu dia para estudar e eu acho isso ótimo porque a gente continua crescendo e se aprimorando. uhum, Mas eu acho que esse item da qualidade de vida se tornou muito forte. Talvez não na nossa geração, e aí a gente descobre depois dos 30, próximo aos 40, né, que a qualidade de vida é importante. Mas eu acho que um grande benefício dessas novas gerações é que eles já têm isso no DNA deles, uhum, né? Mas existe uma certa dificuldade de quem não tem essa cabeça tão aberta como nós, de acabar julgando essas pessoas, falando assim, olha, essa pessoa não trabalha tanto, né? Não veste a camisa. Como que uhum, você, a gente já está mudando um pouquinho da nossa linha de raciocínio, como que você enxerga, e aí a gente está falando do S, isso é muito S, uhum, como que você enxerga é, uma boa estratégia para a gente acabar
quebrando essa barreira, né, entre gerações dentro das organizações? Uhum. Eu acho que tem que ser pelo comprometimento, né? A gente que ficou numa geração, né, no meio ali, né, que saiu depois do Boomers, do X, e estamos ali millennials, e começamos ainda, né, a ter essa transformação, né? Porque eu sou millennial lá do início, né? Saindo do Xão, né? Os millennials lá da ponta já são quase Z Generation. Porque hoje, por exemplo, né, quando a gente estava no movimento aí, né, da pandemia, etc., todo mundo estava trabalhando remoto e parece que estava tudo bem, né? Do nada, as coisas agora viraram do tipo assim, não, agora já não pode mais trabalhar remoto. Então, assim, o que aconteceu na cabeça das pessoas? A falta, digamos assim, né, de um fator que as impedisse, agora faz com que elas não trabalhem bem, né? Eu estou botando esse bem entre aspas, porque é o que a gente vê falando, né? Eu não estou questionando que elas trabalham, porque eu acho que trabalham da mesma forma, igual. Então, assim, eu acho que falta as pessoas entenderem que não dá para a gente ficar no microgerenciamento, né? De querer saber o tempo todo o que a pessoa está fazendo, se ela está apertando o botão, se ela está em pé bebendo uma água. A gente tem que sair um pouco dessa caixa e entender que pessoas comprometidas entregam. E não importa se está trabalhando em casa, do escritório, da praia, né, caindo areia no teclado, se está, enfim, né, dentro de um banco de... Né, igual, por exemplo, eu estava escrevendo minha dissertação voltando de ônibus São Paulo-Rio, né, que eu voltei, assim, me deu o que eu falo, né, uma epifania, assim, um pico do saber, eu abri o computador e estava lá, em movimento. Então, assim, eu acho que a gente precisa aproveitar isso das pessoas, porque nós somos seres únicos, né? E a única coisa que a gente não consegue replicar de fato, né, é o nosso DNA, que é uma coisa extremamente, né? Cada um tem ali a sua marca registrada, o seu chassi, né? Então a gente precisa respeitar isso, né? Porque nós, como pessoas humanas, criamos tantas coisas, não é possível que a gente não consiga, né, entender que o outro pode trabalhar sim à distância, com comprometimento, entregando resultados, e não é trabalhando em jornadas de 80 horas que isso vai acontecer, pode ser trabalhando em 4 dias, né? Agora com essa coisa experimental que está acontecendo já em diversos países, né, de uma jornada menor, pode ser em 3 dias. E outra coisa, pessoas felizes entregam muito resultado, porque uma coisa boa que eu tive, que eu levo comigo debaixo do meu braço, né, são os amores das pessoas com quem eu pude trabalhar nas minhas equipes, são meus amigos até hoje, para tudo, né, assim, são pessoas do meu convívio que estão, né, aqui em casa, cada um está trabalhando em outro lugar, em outras empresas, tem gente até fora do país, mas o que eu quero dizer é isso, se a gente não conseguir perceber que o comprometimento é o que vai unir todas as nossas gerações, né, e entender que cada uma vai ter sua particularidade, porque ela vivenciou momentos diferentes da nossa história, não vai ter como, entendeu? Porque senão a gente fica, né, preso nessa narrativa de que essa geração faz melhor, aquela faz outra. Cada uma vai ser de uma forma e period. Né? A gente não tem que falar isso, a gente tem que pensar o comprometimento e como tornar isso, né, dentro do social, o nosso principal engrenagem, né, que é ver várias gerações trabalhando juntas, entregando, cada qual com a sua especificidade, cada uma atravessou um momento diferente da história. Né? Eu cresci ainda vendo máquina de datilografar, tem gente que nem sabe o que é isso. Se não mostrar uma foto, não associa. E já são pessoas que estão entrando no mercado de trabalho. E com certeza essa pessoa digita numa velocidade talvez zilhões de vezes maior do que a minha. Entendeu? Então, assim, a gente precisa aproveitar o que cada um tem de melhor. Mas, assim, para isso a gente precisa ouvir mais as pessoas, entender mais as pessoas, né? Porque a gente fala de muita coisa, mas se a gente não tiver, né, essa coisa da empatia, da escutativa, de conseguir ver como cada um funciona, né? Se é assim, olha, faz o que você quiser, depois me entrega, ou se é com, né, com um pouco mais de cobrança, dá uma checagem em mim de vez em quando para ver se eu estou bem, se eu estou indo bem, se é aquilo mesmo. A gente tem que analisar os perfis, entendeu? E quando a gente não faz isso, de fato, é muito difícil trabalhar, né? Juntando toda essa questão, porque as pessoas não se conectam. Somente histórias verdadeiras, né, que fazem com que as pessoas criem laços para que elas possam trabalhar e reunir alguma coisa que seja agradável, entendeu? Esse é o verdadeiro incentivo. Eu, por exemplo, conseguiria voltar hoje e trabalhar da mesma forma com todas as pessoas com quem eu trabalhei, porque eu criei um laço profundo, que está até hoje,
E eu acho que é isso que falta, entendeu? A gente identificar mais que a gente precisa dessa conexão, entende? Pelo menos essa é a minha visão. E eu assino embaixo. É uma conexão que não foi criada por um CNPJ, né? Foi no CPF. Exato. É muito além, entendeu? O CNPJ ele é ínfimo nessa relação pessoal, né? É por isso que muitas vezes também, quando eu ouço algumas coisas, críticas, né? Ou enfim, algum burburinho sobre empresa tal e tal, eu falo assim, gente, a gente também não dá para ficar julgando tudo, porque, cara, empresa, o que é uma empresa? Uma organização com milhares de pessoas, entendeu? Que entram e saem, entendeu? Tem pessoas que foram muito marcantes na minha vida, que certamente eu trabalhei muito bem por anos a fio. E aí essa pessoa sai, aí entra outra pessoa, essa pessoa já tem um outro tom, e aí mudam as pessoas. Então, assim, o que é empresa? É um organismo vivo. Uma coisa que funcionou hoje talvez não funcione amanhã, porque já são outras pessoas vivendo esse amanhã, né? E são outras pessoas nessa liderança. Então, assim, a gente tem que guardar aquilo que foi bom em determinadas épocas, entendeu? E aprender com isso, entendeu? Mas nada vai substituir, né? A gente fala muito aí também de inteligência artificial, de análise, etc. Nada vai substituir pessoas com simpatia, né? Empatia, felizes trabalhando. É um pool de criatividade que eu acho que nada vai superar isso, entendeu? Mas chegar nesse limite é explorar demais, né? No sentido de que você precisa profundamente saber quem é o outro, né? Para você poder trabalhar bem, entender como o outro funciona. E isso, de fato, é uma coisa que você precisa elaborar com um tempo, com uma escutativa, para saber quem são as pessoas à sua volta. Eu diria que existem três palavras-chave, né, no mundo que a gente vive, que é inteligência emocional, empatia e escutativa. E na minha cabeça isso deveria ser base, princípio. Infelizmente não é, e é algo que principalmente quem exerce algum tipo de gestão ou liderança deveria, se não tem, precisaria desenvolver, porque é, a diferença é muito grande mesmo, de desempenho, de comprometimento, que é a palavra que você utilizou, e colocando um ingrediente no seu belíssimo discurso, tem muito de diversidade, né? Quando a gente fala de encontro de gerações, é diversidade. Diversidade de Uhum, pensamento, diversidade de uma pessoa teve acesso a um bip, outra não, ou uma pessoa teve acesso a um telefone fixo, outra não, né? Uma uhum. pessoa teve acesso a uma máquina de datilografia, outra não. Uma pessoa teve que levar um malão, outra não, né? E esse conflito de gerações, se utilizado do jeito certo, e muitas vezes a gente acaba dando uma conotação da palavra conflito para algo negativo, mas a gente consegue ter um conflito construtivo, né? Conflito de Sim. ideias. E todo mundo cresce junto. Eu acho fantástico. Muito obrigado Uhum. por ter contribuído tanto. A gente está indo para a parte final. A conversa foi muito boa, mas eu vou fazer algumas perguntas de respostas curtas, tá? Sim, Tipo vamos aquele lá. bate-bola, jogo rápido da Marília Gabriela. É, Vamos lá. quando eu falo a palavra companheirismo, quem vem à cabeça? Minha esposa, E o, como minha companheira. e o que ela representa para você? Olha, ela representa a pessoa que eu queria ter conhecido lá atrás, pela resiliência dela, enfim, de tudo que ela conseguiu transpor de barreiras também. Eu acho que é minha principal ídola assim do momento, né? E é uma coisa assim meio, né, melosa você falar da sua própria esposa, mas de fato é uma pessoa que em carreira eu admiro demais e respeito demais. Eu acho que isso foi muito bacana para mim. E família. É um alicerce e a gente precisa dar o tamanho também ideal para isso, né, em termos de participação e tudo mais. Carreira.
uma jornada de autoconhecimento, né, em que a gente vai ter altos e baixos, uma roda gigante. Legal. Seu principal hobby hoje? Ai, gente, eu acho que eu não vou dizer nem que seja um hobby, porque eu levo muito a sério, mas tudo bem, né? Para os outros, para as pessoas pode ser um hobby. Tarô e fotografia. Eu sou apaixonada por isso. Eu ando para baixo e para cima com um mini tarô e quando eu consigo minha máquina fotográfica profissional, que eu adoro. Muito bom. Um lugar que você ainda quer conhecer? Deixa eu ver. Eu acho que em breve eu vou conhecer esse lugar, assim, que é a Alemanha. Eu tenho uma curiosidade e em breve eu vou matar essa curiosidade. Que legal. Agora, uma característica que para os profissionais, né, para as pessoas mais jovens, uma característica que você fala assim, poxa, essa característica eu não gosto num profissional. Por exemplo, eu não gosto de gente preguiçosa, por exemplo, né? Tem uma característica que você fala, cara, isso daqui me incomoda muito. Uhum. Me incomoda um pouco, mas eu sempre tento auxiliar nesse processo de mudança a pessoa que diz não para tudo logo de início, né? Sem ter tentado nada, sabe? Digamos assim, que a gente tem os dois polos, né? O super otimista e o super negativista, né? E eu acho que a nossa resposta sempre teria que ser sim, vou tentar, entendeu? Vou ver se é razoável, mas o não, não, ele é muito forte, né? Porque você não está negando sua pergunta, você está negando tudo, né, à sua volta, né? Então acho que a gente precisa trabalhar um pouco mais. Óbvio, tem horas que o não, ele é não, né? Numa situação de compliance, de uma situação de, mas eu quero dizer assim, na vida a gente tem que refletir um pouco sobre a palavra não, entendeu? E se de fato ela cabe em tudo que a gente está falando, entendeu? Fantástico. Queria que você deixasse uma mensagem para quem escutou a gente até agora, né? Que tipo de mensagem você deixaria para essas pessoas? Uhum. Bem, a minha mensagem é de a gente trabalhar muito nessa capacidade que todo mundo fala da resiliência, né, na vida, porque a falta dela talvez é que bata muito nessa trave e a gente querer tentar desistir de algumas coisas, né? Mas quando a gente é resiliente, a gente enverga, enverga, mas não quebra. Né? Então, se a gente puder trabalhar isso na gente, nessa nossa capacidade, né, de autoconhecimento, é essencial para todos nós, né? E desenvolver empatia pelo outro, porque a gente nunca sabe o que está se passando do outro lado, né? Então, antes de começar já o julgamento, será que essa pessoa está num dia bom? O que será que ela está atravessando, né? E tentar, às vezes, suavizar as coisas, assim, porque a gente precisa demais disso, principalmente nos tempos atuais. Cara, que mensagem final poderosa, viu? Enquanto você falava, eu lembrei do Obrigada. livro Antifrágil, que é Uhum, basicamente é o sinônimo de ser resiliente, né? uhum, Muito obrigado, de coração. E, gente, só abrindo um parênteses, né? Como eu a conheci, e até uma lição que eu tirei, tinha um evento uma das nossas amigas em comum hoje, né? Seria palestrante. Mas eu estava trabalhando de casa e eu almocei e sentei no sofá. Quando eu sentei no sofá, eu falei, nossa, que preguiça. E olha, eu não gosto de gente preguiçosa trabalhando. Que preguiça. Não, vou, não vou, vou, não vou. E fiquei segurando até o último minuto. Eu falei, cara, não, eu vou. E acabei conhecendo essa pessoa maravilhosa nesse evento. Qual que é a mensagem? Vença o cansaço, vença aqueles pensamentos que às vezes vêm na nossa cabeça de não executar algo que a gente se comprometeu. E aqui está uma prova viva. Eu venci aquele momento ali meio que negativo e conheci uma pessoa espetacular que veio para somar muito na minha vida. Nos 5, 10 minutos que a gente conversou ali no pós-evento, tomando o café, ela pôde compartilhar um pedacinho da vida dela. Eu falei, caramba, meu, que coisa espetacular, que coisa maravilhosa. Foi de um aprendizado gigantesco e foi uma honra mesmo ter você aqui comigo. Agradeço demais por eternizar a tua história aqui através do nosso podcast. Desejo muito sucesso a você na busca dos seus sonhos.
dos teus projetos, dos seus planos pessoais, profissionais, acadêmicos e tudo mais que vier. Realmente espero que você tenha muito sucesso na vida dentro daquilo que você quer, para você ser feliz. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Nossa, eu que agradeço, que mensagem poderosa também, enfim, reverberou aqui em mim totalmente. Eu também fico muito lisonjeada e honrada pela oportunidade de ter te conhecido também, ouvido a sua história. Eu acho que foi, assim, né, uma troca muito interessante que a gente teve naqueles 5, 10 minutos, né, que foi intenso e parece que a gente discutiu uma vida ali, né? E eu desejo muito sucesso, né, a todos os seus projetos que você tem desenvolvido, né, e por tudo que essa construção, né, e principalmente por você estar unindo as pessoas, né, através desse network das histórias, né? Eu passei hoje o dia ouvindo todos os podcasts disponíveis, né? E vi quanta gente bacana, com tanta coisa. Eu estou aprendendo demais com essa comunidade do Democratizando e espero continuar aprendendo. E muito obrigada por trazer tudo isso para a gente, né? Porque nem sempre a gente consegue encontrar as pessoas presencialmente, mas eu encontrei várias pessoas ouvindo elas no seu podcast, assim, com histórias muito, muito, muito impactantes também, Vinícius. Muito obrigada mesmo. E obrigada por quem ficou até aqui, até agora. É isso aí, gente. Muito obrigado para vocês que ficaram com a gente até o final. Toda quarta-feira, às 19 horas, a gente está lançando os episódios novos. Muito obrigado e até a próxima.